Aí o Senhor Deus colocou líderes. Primeiro Deus colocou Moisés. Aí Moisés, pelo conselho de Jetro, estabelece oficiais. Veja que tinha a liderança, príncipes, a liderança dos oficiais, a liderança dos cabeças das tribos. E quando você vai para número, você tem em números a organização das bandeiras de como cada tribo haveria de sair do acampamento de Israel. Ou seja, nunca existiu em momento algum da Bíblia um povo sem liderança. E quando você lê o último versículo de Juízes, veja lá, o último versículo de Juízes, do capítulo último de Juízes, você vai ver que quando não se tem liderança, anarquia, baderna, descentralização, confusão, tudo. Vamos lá. O último capítulo de Juízes. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, essa ideia de que não precisa de liderança e que cada um pode se congregar em sua casa, fazer o que quiser, ela, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é totalmente antibíblica. Sempre Deus trabalhou com um modelo de liderança. Aí o Senhor Deus escolheu oficiais, o Senhor Deus escolheu os anciãos, o Senhor Deus escolheu sacerdotes, o Senhor Deus escolheu levitas e o Senhor dava os mandamentos. Ou seja, sempre houve organização. Quando você vê aqui a igreja se organizando, é porque agora está tendo um novo movimento, o movimento em Cristo. Mas os judeus, eles possuíam o templo, vocês se lembram? Eles possuíam o templo aonde adoravam, aonde se organizavam e seguia a mesma lei do Velho Testamento. Com o surgimento da igreja, eles eram ainda vistos aqui como um ramo do judaísmo, não ainda separados. Então, dentro da igreja, eles não iam para o templo como igreja, mas se organizavam nas casas. Interessante observar que aqui ainda não tinha gentios. Não tinham gentios ainda dentro da igreja. Só tinha judeus, helenos e judeus cristãos. Aliás, judeus helenos cristãos e judeus de fala hebraica cristã. E aí, o que acontece? Muitos desses judeus helenos, eles voltaram para Jerusalém, foram se congregar em Jerusalém. Alguns estiveram no dia de Pentecoste e se infiltraram agora e se converteram a Cristo e passaram a fazer parte do mesmo grupo. Só que aí, dentro desse mesmo grupo, tem uma questão cultural. Porque você tem um ramo de uma pessoa só, de um grupo só, que eram judeus, mais judeus que foram espalhados, chamado de diáspora. Deixa eu explicar para vocês. A diáspora, ela começou em 722 a.C., quando muitos judeus, naquele caso ali da Síria, foram levados. Depois, em 586, por Nabucodonosor. A partir daí, do cativeiro babilônico, o povo de Deus se espalha pelo mundo afora, entendeu? Se espalha pelo mundo afora, e aí entra, como estava naquela efervescência e mudança cultural, os judeus se espalharam pelo mundo, procurando serviço, querendo crescimento, e isso não era de agora. Quando o povo de Deus saiu, foi levado para o cativeiro 722 a.C., depois o babilônico, aí a Bíblia diz que eles também tiveram contatos com os persas, e a partir daí os persas tiveram grande influência. Ainda que o movimento de Neemias, o movimento de Esdras, chamando para voltar por ordem de Deus, Zorobabel, foi importante, mas muitos não voltaram. Inclusive você vê Esté ficando lá, Mardoqueu ficando lá, e muitos outros povos. Então isso é a diáspora. A diáspora foi ruim? Não. Nós temos que entender que a diáspora, ela foi uma coisa boa. Por quê? Como os judeus se espalharam, no período da diáspora, o que estava agora em voga para quem ficou em Jerusalém, naquele período, era o aramaico. Porque os judeus, o hebraico deixa de ser língua falada, e o que entra em cena? O aramaico. O aramaico, ele entra em cena, lembrando que tanto o hebraico como o aramaico, eles vêm do mesmo ramo, semítico, arameu, não é isso? Vem mesmo dessa centralidade.
o hebraico desde o século X antes de Cristo. Essa língua também chamada, me veja aí se é 19, 18 de Isaías, chamado de língua de Canaã, ou língua da terra de Canaã, era a língua em que todo o Velho Testamento foi escrito, o hebraico, ok? O hebraico, como é que diz aí? Vamos lá. Isaías 19, 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Olha aí, tá vendo? A língua de Canaã. Então o hebraico era a língua de Canaã. Foi falada até que viesse o cativeiro babilônico. Desde então, o que entra em cena é o aramaico. O aramaico entra em cena, mas o aramaico tem a mesma composição triconssonatal do hebraico. O hebraico tem 3 consoantes, não é isso? 3 consoantes. Por exemplo, vou colocar uma palavra aqui bem simples, né? Só um minuto aqui. Aqui, vamos lá. Ó, shalom, não é isso? Então veja que nós temos o aspecto triconssonatal. Ó, aqui, 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 não é isso? Aqui, aqui, aqui. Isso é normal, seria isso aqui, como vocês estão vendo, ok? Deixa eu colocar aqui, tá? Sem os acertos, não é isso? Então, 3 consoantes. Se vocês analisarem Shalom, paz, você vai ter uma diferença no aramaico na questão da expressão fonética, na questão da expressão do som. Então, o hebraico, ele era a língua do povo de Deus, mas com o cativeiro babilônico, o povo de Deus se espalhando, entrou em cena o aramaico. Então, o aramaico entrou em cena. Quando Jesus veio para a terra, nesse período, estava sendo ali naquela região da Galileia, da Judeia, os judeus estavam falando o quê? O aramaico. E os judeus que se espalharam, que não tinham tanto contato, eles começaram a ter a influência da cultura grega e aprenderam o grego, que é chamado de helenismo, aprender a cultura. Para os judeus que falavam o aramaico, que moravam em Jerusalém, que tinham contato com o templo, os judeus da diáspora ou helenistas não eram considerados judeus puros, não eram considerados judeus limpos. Por isso que o pastor Zé Gonçalves, nessa lição, ele começa a falar sobre questão cultural e questão social, mas ia mais do que essa questão. Porque tinha também uma questão de uma separação, que eles achavam que os judeus helenos não eram tão puros. Isso aqui é muito sério. Então, nesse período aqui, estava tendo toda essa influência, estava tendo toda essa particularidade. Então, quando o pastor leu aqui, a primeira coisa que você pode observar é que a igreja primitiva, ela vai se organizar, eles vão para casa, eles vão para uma pequena casa, e ali reunidos, eles trabalham tudo em forma de uma casa, mas seguindo o princípio de liderança do livro de Êxodo, capítulo 18, 17, não é isso? Vê lá, observem bem que já tinha esse princípio de liderança, Êxodo 18, 17. Êxodo 18, 17. Isso. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais e outros menos. Não. É 18 e 17. Lê 17 e 18. Totalmente desfalecerás assim, tu como este povo que está contigo. Isso. Porque este negócio é muito difícil para ti. Vai. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, Deus será contigo. Sê pelo povo diante de Deus, e tu leva as coisas a Deus. Continua. Era o 15, né? 15. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Vai. Quando tem um negócio, vem a mim. Escolhe, pois, homens. É que eu conselho ele dar. Ouvinte, declara-lhes os estatutos e as leis. Não, é antes. Antes. É antes. Não, é bem aí do 18 para frente. 17, 15, é por aí. Entendeu? Escolhe, pois, homens. Tu leu 17, foi? Pois é por aí.
Esse negócio é pesado. É o 21. Vai. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Olha aqui, a mesma coisa que a igreja vai fazer. O que a igreja está fazendo aqui, a igreja primitiva, de escolher homens, não era invenção da cabeça deles. Inclusive até a questão do caráter. Olha aí como é que ele diz. Procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, Isso. que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Começa o texto. Homens que sejam o quê? Capazes. Não, antes. E tu, dentre o povo, procura homens capazes. Sim, vai. Tementes a Deus. Pronto, vem aqui. A mesma espiritualidade que é exigida em Atos 6 é exigida aqui. Veja que eles não estão exigindo só caráter, porque tem homem que é caráter, é bem casado, é um ortodoxo, é rígido, é sério nos seus negócios, mas não tem espiritualidade. Não tem espiritualidade. Tem homem que é um bom marido, é um bom pai, é um bom professor, é um bom teólogo, mas não tem espiritualidade. Por isso que Paulo disse: escolhe homens cheios do Espírito. E Moisés disse: escolhe homens o quê? Temente a Deus. Se você for para Provérbios 1:7, aí a Bíblia diz: o temor ao Senhor. É o princípio do quê? Porque prestem atenção, às vezes você vai trabalhar com uma pessoa que é cri-cri, que eles chamam, né? É cri-cri, é ortodoxa, é toda moralista, mas como não tem temor de Deus, as coisas não crescem porque não tem espiritualidade. Quando um homem de Deus tem espiritualidade, ele não mexe no que é de Deus. Quando um homem de Deus tem espiritualidade, ele tem reverência com as coisas de Deus. Então, um recado de Deus para todo o Brasil: não coloque líderes que não tenham temor de Deus. Homem que não tem temor de Deus, vez por outra, ele pode surtar. É assim, ele pode quebrar a casa, ele pode quebrar tudo, ele pode surtar. E aí pronto, agora homem que tem temor de Deus, a Bíblia diz em Provérbios 1:7, o temor ao Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Em Salmo 128, a Bíblia diz: o homem que teme ao Senhor, feliz serás de tudo tirar bem. Então veja que não basta apenas ser de caráter, ser um grande professor, ser um grande exegeta, ser um grande expositor. Tem que ser um homem espiritual. É claro que nós não estamos desprezando o ensino, nem estamos desprezando o caráter, nem estamos desprezando a boa vida. Agora, quando se fala das coisas de Deus, é necessário ter caráter e ter espiritualidade. Porque tem homens que não têm espiritualidade e não zelam pelas coisas de Deus como deveria. Tem pessoas que não têm temor de Deus e que zelam bem do Estado, é assim ou não é? Zela bem do patrimônio, mas ele zela simplesmente como um cumprimento do dever, como uma obrigação, e não por causa da sua própria natureza. Então essa igreja, escutem bem, ela começou dentro de casa, não é isso? E qual foi a causa do surgimento dessa liderança organizada? O crescimento, porque nós estamos em Atos 6, e a primeira mensagem de Pedro, capítulo 3, quantas pessoas quase se converteram? 3.000. E aí de 3.000, quando você leu 5, passou para quanto? Para 5.000. Eles viram que a partir daí era preciso uma organização. E veio para o campo da igreja uma outra cultura, a cultura helena. Ainda que fossem judeus, mas não tinham contato, eles estavam espalhados. Então, aqui começa o surgimento. Essa liderança, ela não vai surgir para dar cargo para ninguém, para ter votação para eleger presidente. Essa organização, ela não surge para colocar quem prega bem, quem canta bem, quem trabalha bem. Essa liderança, ela surge por uma necessidade. Bota para cá, Caio, porque preste bem atenção. Muitos estão hoje querendo liderança, presidente de convenção, não todos, presidente de convenção, presidente de igreja, presidente não sei de quê, não para o bem da igreja, mas para o bem de si próprio. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu quero 100 obreiros, mas para ele votar em mim. Eu quero 1000 obreiros, mas para ele me dar suporte aqui. Eu vou colocar esse aqui, ele vai ser do meu lado. A coisa que eu fico mais triste com um obreiro é quando ele chega e diz: pastor, eu falo a sua linguagem. A minha? Ou a da Bíblia? Eu estou falando a sua linguagem. O apóstolo São Paulo diz em Filipenses 2:
completai o meu gozo. Mas antes dele dizer, leia aí, antes dele dizer completai o meu gozo, olha o que ele diz. Filipenses 2, vamos, rápido. 2 primeiro. 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo. Preste bem atenção. Se há conforto em Cristo. E o que mais? Se há alguma consolação de amor. Se há alguma consolação de amor. Se há comunhão no Espírito. Se há comunhão no Espírito. Se há alguns entranháveis afetos. Se há alguns entranháveis afetos. E compaixões. Completai o meu gozo. Preste bem atenção aqui agora. Paulo está dizendo, eu quero expandir o cristianismo pelo mundo afora. Eu quero ser o presidente do cristianismo na terra. Aí vocês têm que falar a minha. Foi assim que ele disse? Eu odeio isso, eu faço é odiar. Olha, se o senhor... Tu está filmando, Caio? Pode para cá, pode para cá. Se o senhor me ajeitar... tu está filmando, irmão? Isso é da desgraça. Isso é do inferno. Porque você quer que se compactuar com ele ou com ela, para os dois tirarem vantagem do corpo de Cristo, que é a... Se o senhor me ajudar no meu salário, eu nunca vou ser contra o senhor. Se o senhor não me ajudar aqui, né, assim, eu voto nos seus projetos. Tu está filmando, irmão? Isso é da desgraça. Eu me revolto com essas coisas. Se o senhor aumentar meu salário, eu faço o seu joguinho. Compromete o corpo de Cristo. Em ambos casos, tanto em Êxodo 18 quanto em Atos 6, a necessidade, a liderança surgiu neste caso em particular, não por dar o cargo, mas porque havia uma demanda, uma necessidade no meio do povo. Pronto, o senhor pontuou bem, porque se você vê, o Jetro diz, tu vai morrer. E ele não dá cargo, dá função. Veja que o pastor colocou, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Veja que nos dois casos, irmão, as coisas de Deus são lindas, não é assim? Elas são lindas. Nos dois casos, Moisés está fazendo política, Moisés está querendo pessoas ao lado dele, para ele se engrandecer. Moisés quer botar o menino dele, inclusive Moisés teve 2 meninos, não teve? Que era o Gerson. É Gerson. E rapaz, veio o nome do outro. São 2 filhos. Não sei se é Eliezer, Gerson. Não, veio. É Gerson, mas vê bem aí. Observem bem, é lá pelo capítulo 3. É lá pelo capítulo 3. 2 filhos. Você vê alguma vez a Bíblia mencionando Moisés colocando os 2 filhos dele? E olha que Moisés era grande, mas você vai ter um problema de um pai que vai cometer o mesmo erro de Eli, que ele não vigiou e colocou os filhos dele. Como era o nome dele? Samuel. Samuel colocou os 2 filhos e o povo diz assim, os teus filhos não prestam. Tem filho de pastor presidente que é chamado por Deus, tem filho de pastor presidente que tem a aprovação de Deus e do povo. Nós estamos falando daqueles que querem colocar filhos sem nenhuma chamada, só para manter a estrutura dele e se manter no poder. Pegou aí? Achou? 3 de Êxodo. Só achei o nome do Gerson. Não, mas qual tá aí. Teve um filho e chamou o seu nome Gerson. Isso, mas tem o outro. Tá bem aí. O Gerson. Agora eu falei, eu tenho que encontrar, que eu sou assim, eu não gosto de falar uma coisa da Bíblia e não citar ela, né? Tá aí. Muito bem. Olha aí, Jesse e Eliezer, não é isso? Pronto, tá aí, rapaz. Então veja bem, escute que Moisés, ele chamou o irmão dele e disse, eu não preciso. Deus disse para ele, não foi? Mas já que tu insiste, botou o irmão, não foi? Mas veja que o irmão de Moisés, no meio da viagem, números 12, se levantou contra ele, não foi assim? Se levantou contra ele e a irmã. O Arão era sempre vulnerável. Se vocês analisarem no texto bíblico, na hora que veio o bezerro, o que foi que Arão fez? Não valorizou o irmão, não honrou o irmão. Irmão, tem gente ruim. Tem gente que, olha, tem irmão. Tu está filmando, Caio? Bota bem aqui. Tem irmão que ele é o seguinte: irmão, eu nunca me levantei contra a liderança desse homem, mas também nunca contribuiu para ela. É assim ou não é? O Arão, ele ficava o seguinte: eu estou do lado do meu irmão, mas qualquer coisa que não desse certo, ele estava do outro lado. Tem líder, né? Tu tá assim, olha, não seja covarde, querido líder. Bota pra cá, Caio. Não seja covarde. É o seguinte: se você está com seu líder, se ele é sincero, honesto, verdadeiro, esteja ao seu lado. Agora preste bem atenção que o pastor Luiz leu ali. Se há alguma entranháveis afetos, se há alguma consolação em Cristo, não é isso?
se há algum... Comunhão no Espírito. Comunhão no Espírito. Veja bem, veja bem, não é falar a minha linguagem. Se o pastor Luiz, ele trabalha comigo, lê a primeira coisa aí. Se há algum conforto em Cristo. Se ele tem conforto de Cristo, vai. Consolação de amor. Se ele tem Cristo, ele tem consolação de amor, não é isso? Vai. Comunhão no Espírito. Se ele tem Cristo, ele tem comunhão no... Vai. Entranháveis afetos e compaixões. Das entranhas, daqui de dentro, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Preste bem atenção. Pastor, que tipo de homem a gente deve botar na liderança? Homem que tem o amor de Cristo, homem que tem compaixão, homem que as entranhas se move para a misericórdia, para o amor, para o perdão, para a compaixão. Agora, homem que vem com essa história, se você me der isso, se o senhor me botar numa boa igreja, se o senhor me colocar aqui, eu faço isso e isso. Pode deixar esse camarada de mão que ele não presta para nada. Isso, tu tá filmando? Escute aqui. E se o pastor presidente cai na dele, o pastor é tanto ruim como ele, porque não tem caráter. Hoje aqui não tem negócio não. Hoje aqui não tem negócio. Zé Gonçalves foi mexer com isso aqui. Eu já dei essa lição aqui que vários comentadores já comentaram ela, não já? Por isso que eu estou tornando ela aqui de outra forma. Então, homens para liderar são homens que na verdade têm um caráter de Cristo. Vocês entenderam? Caráter de Cristo. Não é apenas formação, título. Então, observem bem que aqui essa igreja, o pastor Adalberto pontuou aqui e eu quero reforçar. Veja bem, eu quero reforçar. Tanto em Êxodo 18... como também em Atos 6, o Senhor escolhia a questão deles terem o temor a Deus. Porque primeiro, era o povo de Deus que eles haveriam de liderar. Moisés estava trabalhando com o povo de Deus. E quem vai trabalhar com o povo de Deus tem que ter Deus na vida. É assim ou não é? Então, lá no Êxodo 18, tinha que ter temor, tinha que ter caráter. Mas a primeira coisa era a crença a Deus. E lá em Êxodo, Moisés não estava querendo ser grande. Moisés não queria ser presidente. Moisés não estava querendo formar um grupo de obreiro para manter ele no poder. Moisés não queria dinheiro. Moisés só queria conduzir o povo a um propósito. Qual era o propósito de Moisés? A um propósito. Deus só escolheu Moisés para tirar o povo e levar para onde? Então só tinha um propósito. Quando Moisés morre, aí Deus diz assim: tu, Josué, levarás o povo aonde? Então preste bem atenção. Tu não tem propósito nenhum, rapaz. O meu problema, escute bem, pastor, o que eu faço na igreja? O que eu faço na igreja? Na igreja eu não faço nada, eu só faço pregar e dizer: Jerusalém é bem ali. É assim ou não é? A terra celestial é bem meu dever. Agora o problema é que eu não estou pregando mais a pátria celestial, estou pregando a minha pátria. E para manter a minha pátria, eu formo um grupo de obreiros. É assim ou não é? Uma diretoriazinha que eu fico dando picolé para ela. Aí pronto, esse aqui é da diretoria, é o filho do fulano de tal, trabalha comigo há 20 anos, ganhando da igreja um montão de dinheiro. É assim ou não é? E aí pronto. Aí o presidente também está na mão dele, aí fica comigo da diretoria. Pronto. Não é assim? Esse negócio de diretor... Tu está filmando, irmão? Esse negócio de diretoria na igreja virou um negócio tão grande. Oh, meu Deus, Espírito Santo. Ô, Espírito Santo. Vocês sabem quem é a minha diretoria? Eu vou já dizer. Mas vamos para cá. Então, a liderança da igreja... Eu vou já dizer o que é a minha diretoria aqui no Campo Tirirical. A liderança da igreja... E pastor... Eu vou fazer um negócio aqui. Aí lá vem um diácono. Irmão, minha conversa só com ele depois. Já começou. Já começou a ser vergonhice. Mas já. Os crentezinhos nas casas, preste bem atenção. Outra coisa, tem irmão também que diz assim: a igreja primitiva, ela não tinha a estrutura que tem hoje, não era institucionalizada, não era. E quem foi que disse que Deus é contra a instituição? Hein? Quando Davi quis fazer um templo, Deus achou ruim ou achou bom? Achou tão bom que ele disse: por causa desse teu negócio bem aí, de tu me zelar, de tu querer, eu vou fazer o seguinte: vai nascer um menino de tu. Rapaz, a gente tem que ver as coisas. Vai nascer um menino de tu, que o nome dele não vai mais se apagar. Quem era que viria? Pronto. E aí, através dele, vai ser mantida toda a estrutura do grande rei Davi. Não foi assim? Foi assim que Deus fez. E até hoje Davi é falado ou não é? Porque Deus honrou o bom plano dele, o bom projeto. É interessante observarmos que tanto o caso de Moisés como o caso dos apóstolos, eles não estavam preocupados consigo mesmo enquanto levantar a liderança. Ele diz: nós temos a nossa missão, é pregar e orar.
busque pessoas que possam responder também por este assunto. Moisés, a mesma coisa. Tu representa o povo diante de Deus, mas busca gente para atender às necessidades do povo. Em ambos casos, eles estavam preocupados com o povo e não consigo mesmo. Pois é isso. Por isso que o problema aqui, aí veja bem, o que é que acontece? Os crentes ficam hoje